Oi, meu nome é Renata. Eu vou iniciar a apresentação do trabalho de processos patológicos sobre a neoplasia maligna. Esse trabalho foi feito em grupo. O meu grupo tem 9 participantes. São eles Tainara Ribeiro, Ingrid Torquato, Clara Elizabeth, Isabelle de Andrade, Vitória Maria, Maria Angélica, Renata Reis, que sou eu, Fernanda Isabel e Tainá Pereira. Nossa professora e orientadora é Ana Cássia Fonseca de Lima. Eu vou começar explicando sobre o que é a neoplasia maligna. A neoplasia maligna também é chamada de câncer ou tumor maligno, e ela é causada pelo crescimento descontrolado de um determinado tecido. A neoplasia maligna é um tumor de crescimento rápido, formado por células que se apresentam de formas diferentes daquelas presentes no tecido normal. Esse tumor tem limites pouco definidos e é capaz de invadir tecidos vizinhos e também pode provocar metástase. As neoplasias malignas são frequentemente chamadas de câncer. Isso acontece devido à alteração do DNA em função da genética e também acontece devido ao consumo em excesso de álcool, alimentação com poucos nutrientes, tabagismo, infecções virais e exposição a substância tóxica ou radiação. Não, nem todo tumor é câncer. A palavra tumor corresponde ao aumento de volume observado em uma parte qualquer do corpo. Quando o tumor se dá por crescimento do número de células, ele é chamado de neoplasia, que pode ser maligna ou benigna. As neoplasias benignas têm seu crescimento de forma organizada e, em geral, lento, apresentando limites nítidos. Elas não invadem tecidos vizinhos e não desenvolvem metástases. Ao contrário do câncer, que é a neoplasia maligna, que o tumor cresce rápido, com células que apresentam forma diferente daqueles tecidos normal, e ele invade tecidos vizinhos, onde provocam metástases. E eu tenho como exemplo da neoplasia benigna o mioma e o lipoma. Tipos de neoplasia. O câncer de mama, ele é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. É o mais comum nas mulheres, porém, não só afeta as mulheres, os homens também está dentro do índice do câncer de mama. Ele é pouco diagnosticado nos estágios precoces por conta da falta de autoexame da população. As causas mais comuns da doença são histórico familiar, menopausa tardia, menstruação precoce, colesterol alto, sedentarismo, uso de hormônios externos e obesidade. A campanha do Outubro Rosa, ele é justamente para conscientizar as pessoas ao autoexame. Câncer de próstata. No Brasil, é a quarta causa de morte por neoplasia. Ele cresce com o aumento da idade do homem, mas não necessariamente ele leva isso ao câncer. Os dois exames precisos para a detecção do câncer na próstata é o PSA, que é um exame de sangue, e o exame de toque retal. O Novembro Azul é realmente para conscientizar aos homens sobre a importância do toque retal e assim conseguindo fazer o diagnóstico rápido e precoce da doença. As causas mais comuns são os fatores genéticos, o uso de anabolizantes, o consumo excessivo de alcoólico, a má alimentação e a obesidade. O câncer de cavidade oral se estende superiormente dos lábios à junção do palato duro e mole, e inferiormente dos lábios à linha das papilas circunvaladas. Assim, alguns pacientes, mesmo assintomáticos, podem ser considerados como de alto risco. Os etilistas severos, tabagistas, homens acima de 40 anos ou imunocomprometidos, entre outros. E nesses pacientes, o exame de cavidade oral deve ser feito minuciosamente. E é importante que se faça o diagnóstico precoce das neoplasias de cavidade oral. Assim, lesões que não regridem em 2 ou 3 semanas requerem intensa investigação com biópsia.
E um dos principais fatores de risco é a relação direta entre a neoplasia e a ingestão excessiva de álcool e tabagismo. Por fim, o diagnóstico, quando o grande suspeita, deve-se realizar uma biópsia. Após isso, deve estadiar a extensão da lesão primária e avaliar a possibilidade de metástase à distância ou outros tumores primários. Já o câncer de colo de útero é a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres. Essa doença pode ser descoberta durante o exame de rotina e atinge altas taxas de cura quando detectada e tratada no início. Ela pode ser causada pela infecção persistente do papilomavírus humano, o HPV. Além disso, outros fatores de riscos associados são o início precoce da atividade sexual, histórico de verrugas, tabagismo e pacientes com doenças imunossupressoras. A infecção por HPV é bastante frequente e não evolui para a doença em grande parte das vezes. Essas lesões são descobertas durante o exame preventivo, Papa Nicolau. Quando a prevenção, o uso de preservativo é fundamental, existindo também a vacina contra o HPV indicado para meninas de 9 a 14 anos. Já o tratamento consiste em procedimentos cirúrgicos, radioterapia ou quimioterapia. Diagnóstico. E como é feito o diagnóstico? É feito baseado nos sintomas apresentados pelo paciente, além dos exames solicitados pelo médico. Exames laboratoriais, como hemograma, exames bioquímicos e dosagem de marcadores tumorais, e exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética. O médico também pode solicitar um exame histopatológico para confirmar a malignidade das células. Há também o diagnóstico diferencial, que é um método sistemático para identificar doenças por processo de eliminação, ou seja, pelos sinais e sintomas são dadas hipóteses que podem ser confirmadas ou excluídas. Características da neoplasia maligna, características macroscópicas e microscópicas. Macroscópicas, crescimento rápido, agressivo e sem limites definidos. Microscópicas, pleomorfismo celular, pouco diferenciada, mitoses frequentes e atípicas, hipercromatismo das células, relação núcleo-citoplasma alterada, invasão dos tecidos subjacentes. Vale salientar que os sintomas de neoplasia maligna podem variar de acordo com o tipo e localização do câncer. Porém, na presença de qualquer sintoma indicativo de câncer, é importante ir ao clínico geral para que seja feito um diagnóstico. Tem cura? Atualmente, muitos tipos de câncer são curados, desde que tratados em estágios iniciais, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. Por isso, é importante realizar alguns exames para detectar o câncer o mais precocemente possível. Assim como toda doença, alguns tipos de câncer têm cura e outros não. Tudo depende essencialmente do tipo do tumor maligno e do estágio em que esse câncer se encontra no momento do diagnóstico. As possibilidades de cura estão diretamente relacionadas com o tempo em que o tumor é detectado no paciente. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais chances do tratamento dar certo. Se o diagnóstico for feito tardiamente, o índice de cura do câncer diminui e complicações podem aparecer mesmo depois da doença ter sido tratada. A biópsia é um exame que consiste na retirada de um pequeno nódulo suspeito em qualquer parte do corpo para a realização de uma análise laboratorial. É um exame diagnóstico cujo objetivo é saber se nessa amostra há presença de câncer ou outras doenças. Quando o resultado é positivo para a neoplasia maligna, o tratamento é feito com o objetivo de diminuir as taxas de proliferação das células malignas, evitar a metástase e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Normalmente, o médico recomenda a realização de cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, de acordo com a neoplasia e suas características. A cirurgia pode ser indicada nos casos em que a metástase ainda não aconteceu e em que o tumor ou parte dele pode ser removida. No entanto, em alguns casos, a cirurgia não pode ser indicada devido à sua localização e irrigação sanguínea no local. Geralmente, após a realização da cirurgia, é recomendada a realização de quimioterapia ou radioterapia, com o objetivo de eliminar qualquer célula maligna que não foi removida.
Há três tipos de tratamentos mais utilizados: a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia. A quimioterapia é o tratamento mais recomendado em caso de câncer e é feito com o uso de medicamentos específicos contra o tumor, que podem ser administrados via oral ou intravenosa. A radioterapia também é uma opção de tratamento para as neoplasias malignas e consiste em aplicar radiação no local do tumor, diminuindo seu tamanho e evitando espalhamento para as outras regiões do corpo. A imunoterapia é um tratamento que consiste em alterar o sistema imunológico de um paciente através de proteínas sintetizadas em laboratórios ou em potencializar a força do sistema imunológico para que esse identifique e ataque outras células cancerosas.